Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a falar sobre microbiologia, né? Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a prática dentro do setor da microbiologia. Bom, então, primeiramente, né, nas análises de fungo, a partir do momento que você recebe uma amostra, então você tem duas opções, né? Ou fazer um exame direto, então, pegar essa amostra e colocar diretamente numa lâmina e fazer a visualização no microscópio, e fazer um cultivo, né? Que seria colocar essa amostra nas placas com meio de cultura, que a gente já comentou na última aula, deixar um tempo em incubação, que seria numa estufa, onde tem uma temperatura regulada. Então, para fungos, seria uma temperatura ambiente de mais ou menos 22 graus. E depois desse crescimento, que vai aí mais ou menos por uns 4, 5 dias, seria feita a avaliação macroscópia desses crescimentos, né? Então, fazer a visualização da placa, ver o tipo de crescimento, quantidade de colônias que cresceu do determinado fungo. Depois dessa avaliação macroscópia, então pode ser feita uma lâmina e visto a morfologia desses fungos. Então, teoricamente, após passar pela incubação, a visualização microscópia vai ser muito melhor do que quando realizado um exame direto, porque aqui a gente vai ter um número maior de micro-organismos viáveis para fazer a visualização da morfologia. Tanto o exame direto quanto o cultivo, eles podem precisar de testes bioquímicos para confirmar a espécie e o gênero do fungo em crescimento. Bom, praticamente da mesma forma acontece com as bactérias. Porém, nas bactérias, quando a gente recebe a amostra, é sempre indicado que se passe pelo cultivo, porque o crescimento bacteriano em amostra geralmente é relativamente mais baixo do que comparado com o fungo. Então, necessita que passe pelo cultivo, pela incubação, onde também será utilizada uma estufa com uma temperatura indicada para cada tipo de bactéria. Existem bactérias que gostam de um crescimento de mais ou menos 35 graus e algumas que gostam de crescimento de mais ou menos 42, 45 graus. Então, as bactérias, elas têm algumas, né, têm um crescimento um pouco mais rápido, então, cerca de 24, 48 horas já tem presença de crescimento em placa. Então, de novo, né, a gente vai utilizar aquelas placas com meios de cultura específicos para determinado tipo de micro-organismo. Então, por exemplo, eu vou receber a minha amostra, eu vou saber, né, o que eu preciso identificar nessa amostra, qual tipo de bactéria que eu vou precisar procurar nessa amostra. Então, sabendo o tipo de bactéria que eu vou precisar pesquisar na amostra, eu vou saber qual meio de cultura que eu devo utilizar. Então, sabendo o meio de cultura, eu vou inocular a minha amostra na minha placa com o meio de cultura específico que eu preciso. Depois disso, eu vou colocar na estufa, onde vai passar por uma incubação, que daí também, esse tempo de incubação vai depender do tipo de bactéria e do tipo de micro-organismo. Então, tudo isso, né, tem os protocolos, tem as metodologias bem estabelecidas, os laboratórios provavelmente têm os POPs, onde está tudo bem explicado. Então, coloco a minha placa na estufa, com a temperatura ideal, espero o crescimento. Depois do crescimento, eu também vou fazer a avaliação macroscópia. Então, eu vou olhar a minha placa, né, com o crescimento, e vou visualizar se teve mudança de cor do meio de cultura, quantas colônias que teve de crescimento, a coloração dessas colônias, o aspecto da colônia. Então, tudo isso eu vou avaliar também, que daí já vai começar a me direcionar para o tipo de bactéria que eu estou... para o tipo de bactéria que eu estou lidando, né? Depois da avaliação macroscópia, então eu vou fazer a avaliação microscópia, para poder realizar, né, verificar algum tipo de morfologia. As bactérias, elas são menores, muito menores, né, do que quando a gente fala de fungos, então é muito difícil a gente conseguir visualizar a morfologia dela sem nenhuma alteração. Então, geralmente é realizado o teste, né, a coloração de Gram, para fazer a avaliação morfológica. E também, além disso, tem alguns outros testes bioquímicos que vão me ajudar a confirmar qual bactéria que eu estou falando. Bom, então falando sobre o GRAM, né? O GRAM ela é uma coloração a qual é utilizado alguns reagentes que vão colorir em diferentes dois grupos de bactérias, as gram positivas e as gram negativas. Então, as gram positivas elas vão ficar roxas e as gram negativas vão ficar vermelhas. Então, eu vou ter essa divisão, né,
desses dois grandes grupos de bactérias, as gram-positivas e gram-negativas, e com isso, também com essa coloração, vai me ajudar a identificar a morfologia delas. Se é coccus, se é bacillus, se é diplococcus, que também já vai começar a me direcionar para qual tipo de bactéria que eu estou lidando. Então, depois dessa avaliação macroscópia, microscópia, o gram, eu vou fazer os testes bioquímicos para confirmar, né, se é realmente o que eu estou imaginando que seja essa bactéria. O teste de gram, então, tem 4 etapas, né? Onde na primeira etapa é colocado, né, sobre a lâmina o cristal violeta, deixado alguns segundos, retirado o cristal violeta e adicionado iodo. Nessa etapa, então, vai colorir as bactérias que forem gram-positivas. Depois dessa etapa, eu passo o álcool. O álcool vai tirar a coloração das bactérias gram-negativas. Então, na primeira e na segunda etapa, todas as minhas bactérias ficaram roxas, gram-positivas ou gram-negativas. Na terceira etapa, as bactérias gram-negativas vão ficar sem coloração. Então, por último, numa quarta etapa, é colocado um terceiro corante, aonde então vai colorir as bactérias gram-negativas, que vai ficar numa coloração rosa ou então até vermelho, dependendo da intensidade desse corante. Então, o objetivo do gram é identificar entre gram-positivas e negativas e melhorar a visualização da morfologia da bactéria. Bom, aqui tem uma exemplificação um pouquinho maior, né, das gram-positivas e das gram-negativas. Então, a gente pode ver aqui que essa gram-positiva, ela sempre vai corar mais ou menos um roxo ou azul, as gram-negativas rosa ou então mais puxado para um vermelho, laranja, né, enfim. Tudo vai depender da intensidade do corante, tá? Então, a gente pode perceber que aqui já começa a facilitar a visualização da morfologia dessas bactérias. Então, o gram ele também vai ajudar na visualização da morfologia, se é o diplococcus, se é o bacilo, enfim, e conseguir direcionar, né, que tipo de bactéria que está se tratando no momento. Bom, então, sobre microbiologia era isso, né? Então, o princípio da microbiologia é sempre a gente identificar determinados tipos de bactérias ou fungos, e para isso a gente vai dar nutrientes, né? Vai fornecer meios a qual a bactéria ela vai conseguir, ou fungos, né? Vai conseguir ter um crescimento bom e que a gente depois, com esse crescimento bacteriano ou de fungos, consiga fazer as avaliações macroscópia, microscópia e testes bioquímicos auxiliares.